Oiê, sou Ana Campbell e estamos com mais um episódio aqui para você no Estúdios Brownie. Hoje a gente vai conversar com uma fotógrafa super experiente. O nome dela é Andrea Patini e ela vem trazendo várias novidades para a gente, inclusive um projeto de lei que, se Deus quiser, vai passar e vai trazer muitas coisas boas para todos nós fotógrafos que trabalhamos na área de fotografia de família, principalmente na fotografia de parto. Antes da gente começar aqui com a Andrea, eu quero ler um pouquinho da sua biografia para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Andrea é fotógrafa experiente com 17 anos de atuação e é a nossa convidada especial de hoje, né? Conheci ela num congresso, sentei do ladinho dela, achei ela super interessante já de cara por causa do cabelo. Falei, nossa, que legal. E aí a gente foi conversando sem pretensão. Depois ela foi fazer o curso do Léo Saldanha de inteligência artificial e ali a gente se conheceu melhor. Teve também uma indicação da Ana Paula Costa, né, que eu acho que é a mentora dela, falando desse projeto. Eu também tinha visto já ela falando do projeto lá no Trocando Ideias, já ia puxar essa conversa, mas as coisas aconteceram simultaneamente ali. A Andrea tem uma versatilidade que a levou a explorar diferentes áreas da fotografia, desde a moda, casamentos, até a fotografia de ambientes, né, de decoração. Com um olhar aguçado e a paixão por registrar momentos únicos, Andrea se considera uma caçadora de imagens, sempre em busca do clique perfeito. Durante a pandemia, ela se especializou em fotografia de partos, tendo fotografado mais de 400 nascimentos e se tornando referência na área. Ela oferece serviços completos de fotografia e vídeo, buscando capturar a beleza e a força de cada momento com sensibilidade e profissionalismo. E ainda luta pela aprovação de um projeto de lei que tem o objetivo de garantir o direito da gestante de ser acompanhada por um profissional de fotografia e filmagem da sua escolha durante o período de trabalhos de parto, pós-parto, pré-parto e seja ele no hospital público ou privado. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Andréia, obrigada por aceitar nosso convite aqui, de bater um papo com a gente. E eu que agradeço muito. Antes da gente começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você chegou na fotografia até chegar nessa área de parto. Eu sou fotógrafa, como você disse, há 17 anos. Eu trabalhava antes na área médica e por isso acho que eu gostei tanto de entrar na área de fotografia de partos, porque a gente transita pelo meio que eu já caminhava. Então, eu uni duas coisas no mesmo momento. Eu, até o início da pandemia, eu fazia fotografia de casamentos, né? Eventos corporativos e tal. Mas a pandemia chegou e para, sei lá, 100% das pessoas que trabalhavam nesta área, sabe o desespero que foi quando tudo fechou e a gente ficou praticamente 2 anos, né? Com nenhum tipo de evento acontecendo. A gente achava que ia durar só um mês, né? É isso mas, aí. Infelizmente não foi bem assim. Eu não era muito, eu não tinha agenda tão cheia assim, então eu sofri poucos cancelamentos, mas muitos adiamentos. Várias vezes iam adiando os eventos e a gente ia adequando as agendas e tal. Até uns 4 meses, mais ou menos, depois que começou a pandemia de fato, uma amiga minha, na verdade, ela era nora de um amigo meu, fotógrafo, que eu agradeço muito até hoje. O nome dele é John. Ele já é um senhor, né? E ele falou assim, André, eu não vou fotografar o parto da minha nora. Tu não quer ir lá por mim? Eu falei, já era o que eu queria há um bom tempo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de fotografar, né? Um parto. E bora lá, eu sou a caçadora. Então, entrei junto para fazer o meu primeiro parto. Legal. E assim foi. Então, eu me... Como é que eu posso explicar? Eu me intrometi, né, numa equipe, porque as únicas coisas que não pararam durante a pandemia foram os nascimentos e a alimentação que as pessoas tinham que comer. Então, eu comecei a fazer meu portfólio ali naquela equipe, eles me permitiram ficar lá por muitas vezes, né, e me chamavam sempre, e a gente sempre trocando as imagens, né, porque eles precisavam do material que eu
produzia e, ao mesmo tempo, eu estava produzindo o meu próprio portfilio, né? Por isso esse número gigantesco aí de partos sem tanto tempo, assim, de atuação na área. E eu tô lá até hoje, então... Fez intensivão, né? Um intensivão, muito, muito mesmo. É muito gostoso, é um negócio divertido, é uma área muito encantadora, assim, eu sou apaixonada. Eu só fotografei um parto na vida, mas foi bem especial. E olha que eu não tinha nem tanta intimidade assim, com a cliente, né? Mas foi muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na época da pandemia, teve um período que a gente não podia fotografar no hospital. Foi pouco tempo? Não, ficou... Eu acho que até quando eu comecei já eles permitiam algumas fotógrafas fazerem as fotos. Teve uma época, aí tinha época que eles proibiam completamente, tinha época que liberavam um pouco. Então, como eu fazia parte dessa equipe, vamos dizer assim, eu era parte da equipe. Então, eu entrava junto com a equipe e fazia parte das fotos junto com eles, né? Então, não tive muito essa coisa de, agora proibiu, agora... Então, eu fui adotada, vamos dizer assim, por uma equipe médica e eles, até hoje, com quem eu trabalho mais, né? Não que eu seja uma pessoa fixa na equipe, mas eles são as pessoas que mais me permitem fotografar e fazer esse material. Então, eles, como eu tinha essa entrada meio que garantida como uma exclusiva, como se eu fosse uma fotógrafa exclusiva da equipe, né? Então, eu entrava e assim era. Então, eu não sofri muita contenção da minha pessoa, assim, nos hospitais, sabe? Eu entrava, como entra um instrumentador, como entrava a doula, como entrava todo mundo, eu também fazia parte da equipe e entrava junto com eles. Muito legal. Bom, a gente já sabe que você já teve uma outra área de atuação, né? Como que surgiu a história desse projeto de lei e o abaixo-assinado? Olha, o abaixo-assinado é uma consequência do projeto, né? Eu não sei, eu acho que Deus faz coisas que a gente não entende, né? E ele colocou vários pecinhas do Lego se completando neste momento. Foi mais ou menos em abril, não me lembro que dia, um pouco antes talvez. E essa lei foi aprovada no Amazonas. E alguém no grupo que a gente faz parte, no grupo das fotógrafas de parto, colocou a lei lá já aprovada do Amazonas, falou, nossa, olha que legal, quem sabe a gente pudesse fazer isso aqui. Eu tomei a frente, porque eu tenho um bom conhecimento nessa área, e mostrei, né, o projeto já que foi aprovado no Amazonas para o doutor Carlos Eduardo, né? E ele abraçou completamente a nossa causa e imediatamente ele reeditou a lei, fez algumas modificações assim por conta da taxa que a gente quer que seja abolida, né? A taxa da maternidade, que não sei se todos sabem, mas a gente paga uma taxa para estar dentro do hospital para poder fotografar os partos. E essa taxa, ela é discutível, na minha opinião. Eu não acho que ela não deveria ser paga, mas não no valor que de fato ela é, né? E a gente poderia ter um consenso nisso, chegar num valor um pouco como fosse simbólico ou coisa do tipo, né? Para ninguém sair prejudicado no caso. Mas principalmente por abrir a possibilidade das fotógrafas irem fotografar nos ambientes dos hospitais públicos, que não são permitidos hoje. Então, assim, como eu contei a história de que eu entrava por conta de ser membro da equipe, hoje em dia a gente sabe também que, às vezes, as pessoas entram por fazerem, né, por serem parte de uma equipe ou outra. Também acontece de vez em quando. A gente tem notícia de que, às vezes, acontece partos no hospital público, mas a maioria não. Então, a gente não entende por quê que só as mamães que podem pagar um plano de saúde para poder ter o direito de terem o registro fotográfico do nascimento dos seus filhos, né? Então, a gente quer entrar no hospital e poder oferecer o nosso trabalho também para essas mães que gostariam de ter o registro fotográfico dos seus bebês em qualquer, né,
nível da sociedade. A nossa hashtag principal é lá, foto de parto para todas. Tá certo. Essa taxa, quando eu fotografei esse parto, tinha uma taxa também, era no hospital aqui na Zona Sul. É. Essa taxa é a mesma taxa ou varia de... Varia de hospital para hospital. Ela gira de 100 até 300 reais, dependendo da onde, de que região você tá. E é meio salgado, né? Isso encarece muito o custo do nosso trabalho, né? E inviabiliza muitas vezes as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco menor, porque eu entendo assim, né? Nesse momento, no momento do parto, existe muito gasto para essas famílias, né? Então, a fotografia é um supérfluo, vamos colocar nessas palavras, né? Se alguém tiver que economizar alguma coisa dentro do momento parto, a fotografia não é o principal, né? Então tem medicamento, tem o médico, tem um monte de coisas que você tem que arcar com as despesas. Então, se você baratear um pouco esse custo, eu imagino que seja bom para todo mundo, né? Não acho que vá atrapalhar ninguém o fato de não ter necessidade do pagamento dessa taxa, né? Verdade. Até porque você acaba repassando isso para o cliente, né? Não existe lanche grátis. É verdade. A gente acaba, na verdade, eu tento fazer meio a meio, mas porque a taxa às vezes sobe e a gente tem custos que a gente tem que ir colocando junto, né? E melhor que não fosse necessária a taxa, eu acho. Então, André, na sua opinião, assim, qual que é a importância da gente ter esse projeto de lei aprovado para garantir que as famílias e as gestantes tenham o direito de ter esse registro durante o parto? Na minha visão, eu acho que eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma pequena menina de 31 anos e eu vejo hoje, já ela com mais idade, a importância da fotografia de fato, né? As pessoas têm que contar as próprias histórias. A fotografia permite que a gente faça isso, né? Na história das pessoas. E hoje é muito mais possível você começar do início. Porque quando você entra na sala de parto, independente de ser cesárea ou de ser parto normal, eu considero aquilo como um documento. Para mim, é documental. E tudo é importante para mim. O primeiro sorriso do pai, a cara de assustado dele, a lágrima da mãe, o grito de pânico, o grito de pavor, o grito de prazer de ver a criança pela primeira vez, o primeiro choro do bebê. Para mim é tudo a primeira vez. E ali eu quero que tudo seja registrado. Por isso que eu digo que eu sou uma caçadora de imagens. Então, é importante para depois essa criança que está chegando sentir o pertencimento dela àquela família, né? O tanto que os pais a amam, né? Que estão ali juntos fazendo aquilo por ela. A gente muitas vezes não percebe, passa pela vida sem entender que a vida é muito mais feliz do que triste, mas a gente vê sempre o lado pior, né? Ah, porque eu não ganhei o meu iPhone da minha mãe. Ah, porque eu não ganhei entendeu? A gente é muito mais feliz do que, de fato, a gente percebe. E com a fotografia, a gente pode até ter esse diálogo. Eu falo sempre para as minhas clientes. Imagina você, hoje não é mais tão comum, mas na minha época era, de mais nova, você pegar uma caixa de fotos, sentar no meio da sala e aquilo virar uma bagunça, com todo mundo falando sobre aqueles momentos incríveis. Vai conhecer a tia Mariazinha, a avó não sei quem, entendeu? Que isso não dá para você perceber se está tudo no computador. Se você não tem essas imagens. Hoje, na era que a gente mais fotografa, na verdade, a gente não tem a lembrança. Porque está tudo no computador e não é uma ou duas vezes que a gente vê, alguém me fala, eu troquei de celular, perdi minha biblioteca. E aí? Como faz? Verdade. Não, eu vejo, por exemplo, a minha mãe, a gente estava conversando sobre coisas ali nos bastidores antes de começar a gravar, de coisas mais holísticas, né, alternativas, né? Eu fiz uma vez uma sessão de terapia alternativa também, e aí a médica, a terapeuta perguntou quando a minha mãe me teve,
se o meu pai estava junto, né? Aham. Aí expliquei pra ela, falei, então, eu nasci no hospital público. Então, naquela época, Não tinha pai junto. não tinha pai junto, não podia entrar. Exatamente. E para piorar a situação, a minha mãe, ela teve trabalho de parto durante muitas horas. Ai, meu Deus. E ela não conseguiu, não sei se eu não estava na posição certa, ela não sabe explicar. E aí, de manhã, tipo, ela ficou a noite toda em trabalho de parto, não conseguiu. Aí, de manhã, o médico falou, não, a gente vai ter que fazer cesárea. Aham. E ela foi pra cesárea, e quando ela chegou no centro cirúrgico, ela desmaiou. Ah, meu Então, eu nasci sem ela me Nem ver. ver. Ah, meu Deus. E aí, desesperador. e aí a terapeuta fala que isso para criança é um trauma, como Com se fosse um certeza. abandono. Como um abandono. Porque você nasce e você não tem ninguém presente A ali. lembrança, exatamente. E ela não tem a lembrança, Não né, tem a lembrança. do meu nascimento. Não poderia, porque naquela época também não era moda isso. Eu, por exemplo, a minha mãe me pede perdão até hoje, porque quando eu nasci, eles me levaram direto, não colocaram ela como hoje tem o parto humanizado, que coloca o bebê e deixa ele ser amamentado. Me levaram direto. E ela só foi me ver no outro dia. Até hoje ela me pede perdão. Por conta de ela sentir que isso fez falta. Mais talvez para ela do que para mim, que hoje eu nem não sei, né? Eu era muito pequenininha, mas para ela era importante. Então você imagina num universo de pessoas onde cada um tem uma cabeça diferente, uma vivência diferente, um meio onde vive diferente, como esse tipo de coisa repercute na vida dessa criança, né? Na minha experiência, quando eu tive a minha filha, eu lembro até hoje, também não era 30 anos atrás, eu entrei sozinha, eu tive uma cesárea, eu entrei sozinha, não tinha ninguém para apertar a minha mão, para eu me sentir segura, a mesma coisa. Então, hoje eu vejo que está muito mais evoluído do que antes, né? Porque se a gente pode fazer com mais carinho, por que não? Não é? Verdade. Claro que tem um limite da segurança, né? Eu acho que a gente não interfere nisso. O nosso trabalho não é interferir em nada do que está acontecendo lá. Mas existe a possibilidade dos médicos evoluírem a cada vez, né? Com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. E tá tudo certo, é assim que tem que ser. Verdade. Eu acho que as pessoas têm que evoluir, senão vai ficar sempre lá na idade da pedra e ninguém evolui. É verdade. Não é? E a Ju, não sei se você conhece a Juliane Gomes, é uma fotógrafa de parto de Nilópolis, e ela roda o Brasil com o pessoal do Revolution, que ela tem uma palestra de parto. Sei. Uhum. E aí ela estava contando que agora eu não lembro se ela contou aqui no podcast ou se ela contou na palestra. Boa palestra. Mas eu lembro dela falando que ela tem uma cliente, que a cliente dela tinha uma questão de saúde, que quando ela tomava uma anestesia, ela entrava num estado meio que... Tem o nome, hipnose, psicose, alguma coisa assim. É como se fosse um coma, sei lá, uma coisa assim, né? Não sei o nome. Ela falou o nome, mas eu não lembro. E aí ela falou ou ela não podia, não sei especificamente. Eu só sei que ela falou assim, Ju, você vai ser os meus olhos. E ela falou, essa fotografia e esse vídeo são importantes para que eu tenha a memória que eu não poderia ter naturalmente. Exatamente, porque não foi possível. Porque eu sei que eu não vou conseguir estar acordada, eu vou ter que estar sedada e eu quero ver a minha filha nascer, sabe? A gente, como fotógrafa de parto, a gente empresta de fato os nossos olhos, porque não só ela que teve que ser, né, anestesiada, provavelmente uma anestesia geral, quando a gente sai da sala, a mãe não tá vendo também. E o pai tá interagindo com a criança, o pai tá fazendo tudo aquilo. E é importante. É o pai que leva para a família ver, né? É importante, exatamente. Né? Então, porque depois a pessoa vai crescendo, a criança, e ela não tem essa noção de importância se ela não vê. Porque pouca gente vai contar para ela isso. Né? As pessoas conversam pouco hoje em dia sobre essas coisas. A menos que você seja curioso e pergunte para sua mãe. Senão você não vai saber, ninguém vai conversar sobre isso. Né? E, de fato, acontece. Comigo já aconteceu também, de situações onde a paciente teve que passar para anestesia geral e não viu o nascimento. Já teve uma situação, por exemplo, de uma mamãe que ficou minha amiga agora.
faz um tempo já, que ela é uma pessoa que estava com depressão, né? E ela, cada vez que ela olha o vídeo que eu fiz para ela, daquele momento, ela diz que é como se tivesse um fôlego novo dentro dela e ela, sabe, ela tá tentando se curar de alguma forma. Então, você imagina uma pessoa com depressão e depois entra no pós-parto, né, no puerpério, e aí a coisa fica mais exacerbada ainda, né? Quando você tem lá um balão de gás que fica te colocando para cima de alguma forma. Eu acho que tudo vale. E se foi para uma pessoa, já valeu. Né? Não, eu acho que isso ajuda na autoestima da criança. Tudo. Para ela se ver, para ela se identificar depois. Exatamente. A minha filhada, durante muitos anos, ela assistiu o parto dela várias vezes. É mesmo? Ela gostava de contar, de perguntar para a mãe dela o que tinha acontecido. Eu achava muito fofo isso. É muito lindo. Eu tenho várias mamães que gravam para mim, elas olhando o próprio álbum. E eu acho que tudo é interação em família, né? Porque você abre um álbum e aí a criança vai te fazer perguntas, você vai conversar com ela, tira da telinha azul, que a gente sabe que hoje faz tanto mal para as crianças. É um recurso para você poder interagir com a criança de uma maneira saudável, né? Verdade. A fotografia impressa para mim é super importante. Porque, por exemplo, nos meus pacotes antes, às vezes as pessoas só se preocupam de ter as fotos, né? E eu como venho da área de casamentos, que é álbum, né? Falei assim, não, eu vou colocar no meu pacote aqui o álbum, porque é super importante. E hoje eu forço uma barra gigante para poder entregar. Porque eu sou muito fotojornalista. Então, se você entregar 150 fotos, o que ela vai fazer com aquilo? Não é? Se ela não colocar aquilo organizadamente num álbum, editado, bonito e tal. Depois nem vê, né? Não vê, fica lá no computador. E outra, não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas quando você tá vendo no computador, você olha o assunto principal. Você tá vendo lá, se é você que tá na imagem, você vê você, no máximo quem tá do seu lado. Mas quando tá impresso, você olha tudo que tá à volta. Tudo, absolutamente tudo. Ah, lá o cirurgião tava rindo. Entendeu? Tudo tá naquela cena. Verdade. E você não presta atenção quando tá na tela. Não Tem presta. razão. Tanto que eu tinha um professor no ateliê da imagem que ele passava os trabalhos e a gente obrigatoriamente tinha que entregar impresso. Ele falava, pode ser 10x15, Exato. mas eu quero impresso. Porque no impresso a gente enxerga melhor os erros. Ele falava assim. Principalmente. Porque a gente vê aquilo que a gente não prestaria atenção se tivesse no celular. Exato. E é tudo muito mínimo, né? Pouca gente tem um telão desse para ver e nem ninguém vai ver de um tamanho desse, numa tela desse tamanho. Verdade. Mas o álbum você vai lá no detalhe, você vê, né? E eu acho incrível porque data aquele momento, né? O que estava... Que nem o ensaio, eu também faço ensaios, né? Mas se você coloca o ensaio na casa do cliente, você vai mostrar para o cliente e guardar essa lembrança dele, que o seu bebê nasceu naquele ambiente, com aquele móvel que depois não vai existir mais, com aquelas lembranças que depois vão se perder no tempo. E ali é um tempo importante para a criança, né? É um recurso bem, bem interessante para a criação dos filhos, eu acho. Verdade. Que vale a pena investir nessa coisa toda da lembrança deles para frente. Verdade. E existe um estudo que foi feito lá fora, uma pesquisa que diz que as crianças que têm acesso às suas fotografias impressas em casa têm uma autoestima melhor. Com certeza. Porque elas se identificam e sentem que elas fazem parte daquele ambiente. Exatamente. Isso é muito bacana. Vamos lá. Como que você entendeu, assim, quais os principais desafios que você enfrentou como fotógrafa para atuar em maternidade e como que você acha que essa lei pode te ajudar nesse trabalho? Então, a gente falou um pouquinho disso já, mas como que ela vai poder ajudar a gente? Eu não tive muito problema pelo fato que eu já te narrei aqui, de que eu fazia parte da equipe e assim muitas das vezes. Só que como que uma pessoa, um fotógrafo, escolhe esse caminho? É muito difícil você fazer o seu material para divulgação, né? Porque você só entra se você for contratado
né? E como faz? Como você vai entrar se você não puder, por exemplo, se predispor a estar com a gestante para fazer um portfólio? Não é? Então, se você tem a oportunidade de estar, no caso da gente que trabalha mais com a parte das maternidades particulares, eu posso pagar a taxa para ter o meu portfólio, mas se eu não precisar pagar a taxa, eu vou fazer muito mais portfólio do que eu, né, vou fazer com muito mais velocidade, que foi o que eu fiz. Então, o que vai melhorar? Vai diminuir o custo para todos, para todo mundo, vai fazer com que as mães tenham a oportunidade de ter essas lembranças, como a gente já falou que é muito importante, eu considero isso muito importante, e acho que vai aumentar bastante, né, o nosso mercado, né? Não sei se isso vai trazer mais fotógrafos para essa área ou se vai só aumentar os nossos clientes, que eu que já estou nessa área, mas com certeza vai ser bom para todo mundo, eu imagino. Então, a gente está tentando com todas as forças que isso passe o mais rápido possível e pelas notícias que eu tenho, está indo rápido. Sim. Porque essas coisas são muito morosas, né? Na política. Então, a gente está tendo um avanço bem significante, assim, em pouco tempo. Legal. Quando a gente estava conversando, você tinha me passado eu entrei lá no seu Instagram para fazer uma stalkeada, né? Aí vi o link lá do abaixo-assinado, e no abaixo-assinado tinha o número da PL. Isso. E aí eu fui tentar montar a sua biografia e fui pesquisar outras coisas, mas não estava achando muito. E aí eu coloquei no Google o nome, né? Uhum. Lei, PL, fui usando as palavras assim, para ver se achava. Identificar. Uhum. E achei uma que vinha, você tinha falado de um vereador, e vinha o nome de uma mulher, Marta. E aí eu falei, ué, será que é a mesma coisa? Aí fui bater os números, não eram, as PLs eram números diferentes. E aí ontem a gente conversando, você descobriu que são duas PLs, né? Não, na verdade praticamente é a mesma PL, só que ela vai tramitar em 2 lugares agora. A gente estava tramitando ela a nível municipal, o vereador Dr. Carlos Eduardo. E eles estão, de alguma forma, é assim que funciona a política, fazendo pareceres conjuntos para poder tramitar no menor tempo possível. E, para minha surpresa, você me disse ontem, né, sobre essa pesquisa que você fez, eu não sabia, ninguém sabia, mas ela também entrou no nível estadual. E agora a gente, quiçá, vai ter um de nível federal. E aí, sendo aprovado a nível federal, a gente vai poder fazer com que o Brasil inteiro tenha essa possibilidade, né? Porque hoje essa lei é aprovada no Amazonas e em Santos, que foi daí que veio a ideia, que chegou até mim lá através do grupo, e que eu, mais que depressa, tentei colocar para frente. Dessa PL que a gente começou a tramitar lá, surgiu uma exposição, que acho que foi por isso que a gente acabou se encontrando lá. Sim, no Congresso, no Trocando Ideias, por conta dessa exposição que foi na Câmara Municipal, que foi muito legal. Foi, assim, uma saga. Depois, se você quiser, eu te conto a história. É muito, muito interessante. Teve até um velório no meio da nossa exposição. Meu Deus, foi um negócio muito bom. E aí a hora que a gente... porque faleceu um vereador no dia que ia inaugurar a nossa exposição, e ia ter que ter um velório na Câmara, aonde ia ser montada a nossa exposição. Então, enquanto eu estava trabalhando, montando a exposição, o velório acontecendo aqui atrás, e o negócio acontecendo, mais que depressa, todo mundo disse, nossa, que coisa incrível! Do início, que a gente estava fazendo exposição de nascimentos, ao fim. E teve um velório ali naquele lugar. Então, cara, a vida é surpreendente em todos os momentos. Eu jamais imaginei que podia contar uma história como essa. Muito louco. É muito maluco. E a exposição teve, no final das contas, foi uma exposição de 4 dias. Agora, tomara que a gente possa repetir ela agora na Lege, porque por conta dessa nova descoberta aí que você me disse ontem. E, né, a gente vai multiplicar de novo essa exposição. Então, a gente começou como? Eu dei entrada, porque era mais fácil para mim, eu conhecia as pessoas para poder dar o start no projeto de lei.
ao mesmo tempo, para reforçar essa ideia, foi permitido que a gente fizesse essa exposição. Então, nós pegamos lá nos nossos grupos as 8 pessoas que mais se envolveram, né, na colocação do projeto lá, para fazer essa exposição. Então, são 8 pessoas, 8 fotógrafas diferentes, eu incluída, que fazem a exposição nesse momento para fortalecer a ideia. Então, essa exposição, ela não está mais lá, mas ela está desmontada e a gente está esperando outras oportunidades para expor. E como a gente fez lá no congresso que a gente se conheceu. Então, se tiver algum interesse de alguém que queira fazer, né, deixar, porque tem 300 fotos de parto de 8 profissionais diferentes, cada uma com seu estilo, e é assim que é. E isso que é lindo, porque cada um tem um olhar especial para cada coisa ali naquele lugar, né? Cada um tem um estilo, cada um usa uma luz, cada um faz as coisas do seu jeito. E tá tudo certo, é lindo. Tem gente que vai gostar, amar o meu trabalho, como tem gente que nunca vai me contratar porque eu tenho cabelo roxo, né? É assim que é. E a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. Então, a gente espera agora, de verdade, que a gente consiga colocar a nossa exposição de novo lá na Alerj, que vai ser uma honra para nós. Eu ainda não comecei, eu vou fazer isso. A partir de hoje. E aí você vai ter notícias, provavelmente, de algum lugar que a gente vai conseguir colocar de volta a nossa exposição linda. Legal. Quando tiver, você me avisa que a gente anuncia aqui para o pessoal poder saber e ir lá prestigiar. Exato. Você sabe de cabeça o nome das 8 meninas que participam da... Sei. Só não sei os instas dela, depois Não, só os nomes, que aí do Insta depois a gente pega. Eu, a Carol, Carol Liguri. Exato. A Jaque Borges, a Jaque Costa, a Andresa. Pois eu não vou saber o sobrenome delas todas, porque me desculpem, queridas. A Etienne e a Li Marques. Caramba, Li, desculpa, filho. Não, mas saiu. Ali é ninja, cara. Ali é ninja. Ali ela é sensacional. Depois eu vou colocar os perfis. Faltou uma. Quem? Luciana de... Luciana. Tô pedindo muito. Pois é. Desculpa. A gente segue todo mundo no Instagram. Depois eu te passo o Instagram dela, se você eu quiser. Quero. Que aí eu coloco aqui no link pro pessoal poder seguir também, acompanhar o trabalho. Né? Com certeza. E aí ali aconteceu uma coisa bacana, assim, que a gente percebeu que a gente é mais forte juntas, né? Sim. Muito, muito interessante o start disso tudo. Então, dali, cada uma trabalhando individualmente. A Carol, essa semana, falou lá no palco do Foto em Rio sobre o nosso trabalho. Então, a gente já fez outras incursões lá no Trocando Ideias. Então, é uma coisa que já saiu da nossa mão. Não é mais um projeto que eu fui lá e botei a PL. Não sou eu mais. É uma construção de um monte de coisas que está acontecendo, né? Então, quanto mais força a gente ganhar, melhor. Eu peço ajuda para todo mundo. Não tem muita cara de pau, né? Porque eu preciso agora de alguém que queira encampar essa batalha a nível federal. Quem é? Eu conheço alguma pessoa que possa? Eu não, mas provavelmente o seu público com certeza vai conhecer alguém que possa, né, colocar isso para diante para que a gente consiga isso num guarda-chuva muito maior, né? Para a gente conseguir avançar. Legal. Né? E me explica uma coisa, é ignorância minha. Por que tem que ter um abaixo-assinado? O abaixo-assinado foi uma ideia que também surgiu de nós, né? Das oito que são do grupo. Por quê? Política. Ninguém vai questionar se tiver um abaixo-assinado de 1 milhão de pessoas. De mães, de pais, de médicos, de pessoas que têm necessidade de que isso aconteça. Você é político, você vai querer brigar com essa galera toda? Então, o abaixo-assinado foi um método que a gente achou que seria de ganhar força, né? Mas é uma batalha diária, não é uma coisa assim que a gente vê por acaso. É difícil de a gente conseguir subir aquele número.
eu queria que bombasse, eu queria que 1 milhão de pessoas assinassem, mas eu ainda não sei quem é a pessoa que vai fazer isso para mim. Eu não sou, né? Porque eu falo o tempo todo, a gente está falando aqui, mas de repente é aqui no seu podcast que alguém que tem de fato entendimento disso, ou vai falar com alguém importante, e é esse o poder das redes sociais, né? Que vai fazer esse nosso abaixo-assinado bombar. Porque a gente está chegando lá nas 1.000 assinaturas, não é um número ruim, mas é um número que Baixo, vai, né? Só eu que acho? Né? Não, eu acho baixo também. De repente a gente consegue uma assessora de imprensa que leva isso para algum jornal, exatamente. Eu peço pessoas que puderem sugerir, né? Uma matéria que Exato. É uma matéria interessante. É uma coisa que é uma demanda da sociedade, né? Imagina quantas mães que têm que gostariam que isso acontecesse. Eu já recebi feedbacks assim da minha funcionária lá de casa. Ela disse assim: nossa, dona Andréia, que legal, porque a gente vai pro SUS ter bebê e ninguém pode entrar, de repente a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode desmaiar. Ela, do jeito dela, simples. A gente pode desmaiar, a gente não sabe o que vão fazer com o nosso bebê. E aí? A senhora estando lá vai ser uma pessoa a mais para ficar de olho em tudo, sabe? Para que a gente tenha segurança de ter o nosso bebê com tranquilidade, né? Tem razão. É um outro ponto de vista, não é? Porque a gente só pensa no umbigo da gente, né? Eu tô aqui brigando por conta porque a taxa, porque não sei o quê, mas na verdade é muito maior do que a gente imagina. Verdade. Não é? A perspectiva muda de pessoa para pessoa. Tem uma amiga que teve neném recentemente, e aí ela queria que a gente fosse visitar, e eu fiquei com muito medo de visitar. No hospital? No hospital, por conta de... o bebê ainda não tem vacina, né? Depois da pandemia, a gente ficou meio neurótico com essas coisas, né? E aí eu levei máscara, cheguei lá no hospital, tinha máscara, falei, que legal. Aí entrei, ela falou, me dá um abraço. Eu falei, não tem coragem de te abraçar, não. Daí oi. Já falei oi de longe, assim, né? Ficava passando álcool toda hora. Aí teve uma hora que o marido dela desceu, porque agora na maternidade você já faz o registro ali, né? Tem um cartório lá dentro, achei muito legal. E aí ele falou, vou lá no cartório para fazer a certidão de nascimento da Giovana. E aí ele desceu. Aí eu ia embora. Aí quando ele desceu, eu falei, não, vou ficar mais um pouquinho. Porque eu não tinha coragem de deixar ela sozinha. Exatamente. Aí eu fiquei lá um tempão esperando ele voltar. Aí quando ele voltou, ele falou, você não disse que ia embora, nem? Eu falei, mas você não voltava? Eu tava esperando que você voltava pra poder ir embora, porque eu não queria deixar ela sozinha. A gente tem isso dentro da gente. É. Não é? Esse cuidado com o outro, né? Essa coisa de cuidado mesmo. Porque ela tava sozinha com a bebê, sei lá se ela ia precisar de alguma coisa, se dá vontade de ir ao banheiro, como é que faz? Né? Aí eu falei, você foi a rede de suporte dela por alguns momentos. Falei, não custa nada. Não é? E uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tava falando aqui, eu não tá na pauta, mas bateu a curiosidade agora. Por que você tem o cabelo roxo? Que eu acho legal. Deve te perguntar isso toda vez, né? Ana, não me pergunta, é engraçado, né? Eu tenho meu cabelo roxo pelo menos uns 4 anos antes dele virar moda. Eu sempre tive meu cabelo roxo, deve ter uns 10 anos mais ou menos. Não sei por quê. Porque eu sou uma pessoa diferente, assim. Eu sou meio... Sabe quando tá todo mundo indo pra um lugar e eu quero ir pro outro? Por que tá todo mundo indo por aqui se aqui também... Entendeu? Eu acho legal. E eu... Por aquele motivo que a gente tava falando aqui, de conversa, abre o álbum e vamos conversar sobre aquilo. O meu cabelo, ele é motivo de conversa. Então, eu não posso entrar numa fila, por exemplo, que sempre tem alguém que vai me dizer, nossa, como seu cabelo tá bonito, como você faz pra pintar? Ou então, a minha filha, se ela te ver, ela vai querer pintar igual você. Então não sei, eu na minha juventude, eu fui sempre um pouco tímida, mas eu trabalhando na indústria farmacêutica, eu perdi isso. Eu virei uma tagarela que fala com as pedras e converso muito com as pessoas. Então, para mim, é um instrumento mesmo. É uma coisa que provoca, né? Uma estratégia. É uma estratégia de entrar no mundo dos outros, né? Eu sou curiosa, eu gosto de pegar. Aí a pessoa já fala do cabelo, eu já acho alguma coisa pra perguntar da pessoa também, entendeu? Pra conversar mesmo. Porque acho que quem é fotógrafo tem que gostar um pouquinho, principalmente na área da família, de lidar com gente. Verdade. Porque a gente lida com gente o tempo todo. Genial. Né?
É isso aí. Eu tinha uma chefe que ela pintava também, mas ela só fazia uma mecha. E o dela era que cor? Ah, dependia do mês. Ela Dependia do espírito dela. ela pintava muito de rosa. Uhum. Ela era muito nova, mas tinha uma mecha branca aqui. Ela pintava só a mecha. Que linda, gente. Ficava lindo. Maravilhosa. Ela pintava de rosa, às vezes pintava de azul, Olha às vezes só. pintava de lilás. Tá vendo? Verde que eu nunca vi, mas ela ia mudando, ia assim, mudando. as cores. Vermelho, ficava bem bonito. Muito lindo. Eu, no início, quando eu comecei, eu pintava de 2 cores. Mas dava um trabalho lascado. E como sou eu sempre que faço... Você que faz em casa? Eu que faço em casa. Eita, eu achei que você Eu que faço a descoloração e tudo. Então, entendeu? Isso eu não tenho esse dom, não. Aí depois que eu descobri, porque eu também sou a pessoa fora da casinha, né? A alternativa. Eu sempre pintei com as tintas tradicionais, porque todo mundo pergunta, que tinta você usou? A tinta que eu usei, eu uso violeta genciana. Caraca! Entendeu? Então, que é a única coisa que dura mais no meu cabelo. Então, eu misturo lá, receita. Misturo lá com condicionador, né? Porque primeiro tem que descolorir, dá um trabalhinho e tal. E aí, passa lá, deixa os 30 minutos e enxago. Então, ele começa com muita cor. Hoje ele tá com bastante cor. E aí, ele vai ficando lilás. E eu gosto dele tanto roxo, quanto quando ele tá lá bem, tipo, lavanda, assim. E aí vai mudando. Acho que muda com o meu humor também. Tipo isso. Você pinta de quanto em quanto tempo? Dá umas 2 semanas. De 2 em 2 semanas, um pouco mais. Porque eu lavo o cabelo todo dia. Então, dura menos, né? Vai saindo. Você sabe pra que serve violeta genciana? Eu sei. É pra quê? É pra passar nos machucados dos cachorrinhos. É isso? Caraca, eu tô chocada agora. Eu vou contar um negócio pra vocês não vão acreditar em mim. Quando eu era criança, eu sempre tive umas bolinhas aqui no braço. Que é uma bolinha que, na verdade, ou é falta de sol ou de hidratação, né? Você tem um hidratante... Depois de velha, eu fui na dermatologia. E aí ela passou... Pelo amor de Deus, não mostra isso pra nenhuma dermatologista que eu tô lascada. Então, a minha mãe passava violeta genciana no meu braço. Quando eu era criança. Então, eu tinha... hoje em dia, eu não gosto de usar manga de... Essas blusinhas. Vou até tirar o casaco. De manguinha. De manguinha pra fora, porque eu sempre tive braço gordo, então eu tinha vergonha, né? Mas quando eu era criança, eu não usava porque meu braço era roxo. Porque ela passava violeta genciana. A minha mãe passava violeta genciana toda semana. Tá vendo? E aí ele demora pra sair, né? Então, é uma tinta, né? Ó, tem umas bolinhas aqui. Essas bolinhas ficavam roxas. E aí saía no resto Ai, da que pele. linda, Ana. Você devia ser linda. Toda pintadinha. Não era, não. Eu era que nem aquela... dos Heróis da Galáxia, como é que é o nome? Tem a menina que é verde, então era roxa. Ai, meu Deus. No braço. Eu Você é uma menina já fora do seu tempo. Muito além do seu tempo. Por isso que eu perguntei pra que servia, porque eu nunca soube pra que servia. Minha mãe dizia que era pra isso. Que a minha mãe... Acho que é tipo um anti-inflamatório, sei lá, antibacteriano, alguma coisa assim. Ela falava que ia funcionar, nunca funcionou. As bolinhas continuaram aqui eternamente, elas só ficavam de outra cor. Pintadinhas. Pintadinhas, Aí, pronto. Você também pode pintar o seu cabelo de roxo agora. Vou falar, mãe, já tem experiência. Agora sim eu sei pra que serve a violeta genciana. Várias utilidades. Várias utilidades. Meu Deus do céu, tô chocada. Que mensagem, assim, que você gostaria de deixar para as fotógrafas de parto, pro pessoal que assiste a gente aqui? O que você acha que pode ser uma dica? Uma mensagem que eu pudesse deixar, que quando tudo parece que tá ruim, pode não tá. E eu acho que você tem que acreditar em você mesma. E de encontro às coisas que estão acontecendo para você, né? Aconteceu na minha vida o parto dessa minha amiga, que hoje é minha amiga, a filhinha dela, Sofia, que foi o primeiro bebê que eu vi nascer, fez aniversário sábado passado. E eu fiz a festa de 4 anos dela. Entendeu? Então, se a pandemia não tivesse existido, quer cenário pior do que esse? Se ela não tivesse existido, se a gente não tivesse ficado sem trabalho, de uma hora para outra, né? Porque desligou a luz lá no dia 15 de março, eu lembro, 15 de março, foi quando começou. E a gente
a outra opção que eu tinha era ficar sentada na sala da minha casa, esperando as coisas acontecerem. E a gente não pode ficar esperando, a gente tem que ir de encontro ao milagre que a gente está pronto para receber, né? Para mim foi um milagre, porque eu não tinha outra alternativa. Que outra alternativa? A gente falava disso na época lá da pandemia. Eu oferecia, falei, vem aqui, vamos fazer um ensaio aqui em casa. Sei lá, boudoir, tudo. A gente pensa em tudo. Eu tinha um estúdio, né, um estúdio em casa, né, para fazer fotos de um pouco mais sensuais e tal. Ninguém queria. A resposta que eu recebia era: vamos esperar passar um pouquinho, e aqui o tempo ia passando e as contas iam chegando e tal. Entendeu? Então, pode parecer ruim às vezes o cenário, mas se você souber olhar com uma perspectiva mais, né, de verdade, que você entenda que aquilo pode te trazer algum benefício, que você tem alguma oportunidade ali escondida, cava. Você com certeza vai achar alguma coisa ali que pode te beneficiar de alguma forma, né? Então, não existe certo e errado na fotografia também. Eu falo que fotografia é oportunidade. Você não vai ver uma foto minha da baleia que foi passear lá na frente da minha casa há umas semanas atrás. Porque eu não sou a pessoa que vai pegar um barco, que vai lá para o mar para poder fazer essa foto. Mas teve um cara que fez, e ele foi para a capa do Globo. Inclusive, estou atrás dele, não me responde. Oh, meu Vou deixar Deus. aqui um recado para você, Henrique. Caraca, já te mandei mensagem no WhatsApp, né? Se fosse só pelo Instagram, tudo bem, a gente finge que não viu, né? Mas no WhatsApp não tem como fugir, né? Vem, Henrique, venha que nós queremos saber como você fez aquelas fotos. Pois é, já até mandei mensagem. Hoje um amigo meu tá fazendo um trabalho no mar, o amigo meu, olha como eu sou abusada. Eu entrevistei ele, conheci ele tem pouco tempo, já disse que ele é meu amigo já. O que importa é a frequência. Então, o Marcos esteve aqui, o Marcos Prado, ele tá fazendo um trabalho, não sei do que, num barco. E aí ele viu a baleia, porque elas ainda estão por aqui, né? Então, meu Deus. Então, aí tenho chance ainda. Aí ele fez um stories, aí e fez uma foto e falou assim, olha aí, aprende como que faz. E marcou o cara. Eu não sei se ele conhece o cara ou não, ou se ele tava brincando. Tava zoando mesmo? Mas provavelmente deve conhecer, porque o Marcos é um rapaz super... conhecido, influente no meio, assim, tem vários amigos, é um cara de boa, que faz amizade fácil. E aí eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, tu conhece ele? Porque eu já mandei mensagem. Aí ele respondeu, a gente tava aqui gravando, ainda não vi a resposta, mas... meu Deus. Tô precisando de ajuda. Se você conhece ele, por favor, fale bem de mim. Eu sou uma pessoa legal. Eu tô aqui, ela não morde. Ela é muito fofa e querida. Tá, viu? Olha, uma coisa que você falou que eu achei muito legal, eu acho que talvez seja a energia que as coisas estejam fluindo essa semana. Essa semana eu gravei com muita gente. E muita gente bacana. E muitas pessoas deram... Isso é uma das perguntas que eu faço sempre para todo mundo, né? Qual é a mensagem que quer passar? Ou então, o que planeja para o futuro? E, geralmente, as mensagens dessa semana vieram muito sintonizadas, assim, sabe? Aí eu brinco, às vezes, falando que às vezes são coisas que eu preciso ouvir. Porque, às vezes, a gente vem gravar e é engraçado que eu sou abordada pelas pessoas nos eventos, né? E aí o pessoal fala, nossa, você pela internet parece ser tão animada, que você tá tão séria. Aí eu falo, não, é porque eu sou mais introvertida. E eu funciono muito mais de 1 para 1. Falei até isso com o Naka, né? Quando tem muita gente, eu fico meio perdida de pra onde prestar atenção, porque eu sou uma pessoa meio distraída. Ou então eu fico com receio de que eu falo baixo, que as pessoas não vão me ouvir. Tem várias neuras, assim, né? Que rolam. Fora que tudo neura, né? Tudo neura. Fora que eu sou míope, então se a pessoa tá não sei quantos metros de lá e ela olha pra mim, eu posso olhar e não saber quem é. Que você não vai cumprimentar. Porque eu não reconheci, entendeu? E já cansou de acontecer, assim, de uma pessoa tá longe, ela dá tchau, eu dar tchau também, achando que pra mim era pra outra pessoa. Ou às vezes era, né? Às vezes era. Cara, são os micos, assim, que a gente paga eternamente. Faz parte. Mas é bacana, assim, a gente ter essas mensagens, né? Porque eu sei que funciona para quem tá ouvindo, mas funciona também super para mim. Que bom. Acabo saindo daqui sempre essa troca é muito maravilhosa, né? Eu acho que toda a interação com as pessoas é incrível, mesmo que a pessoa fique muda na sua frente. Ela tá dizendo alguma coisa.
É verdade. Inclusive, tem uma artista, eu não vou arriscar falar o nome dela, não, para não falar besteira, porque eu vou errar. Eu sou ruim de nome, de guardar nome. Tem uma artista que ela fez uma obra interativa, né? Assim, né? Que ela ficava sentada. Depois eu vou procurar na internet para botar o link de referência para vocês. Ela ficava sentada num museu, num salão gigante. E as pessoas sentavam na frente dela e você que é o que eu acho mais difícil, eu já fiz esse exercício antes, é de você trocar alguns segundos de olhar com a olho pessoa em silêncio, né? Porque olhar no olho, eu sei que é uma coisa que eu sempre fiz muito, mas em silêncio, gente, você passa umas mensagens ali, a pessoa te passa umas mensagens, você fica, né, um pouco, às vezes, tímido, né? Porque às vezes o olhar é muito forte. Sim. E ela fazia isso, tinha gente que chorava. Ou às vezes ela chorava com o olhar de alguém. Talvez ela estivesse fazendo uma constelação e nem sabia. Não sei qual era o rolê. Sei que ela fez isso. E aí tem uma hora que a produção dela chama o ex dela, que também era um artista. Gente, aí a mulher achava, eu falei, sacanagem. Não, não se faz. Sacanagem. Não se faz. Não faz. Mas o vídeo viralizou por causa disso, né? Porque aí mostra, você vê que a reação dela muda completamente, né? Com certeza. Porque as vibrações são assim. E tá tudo certo. Né? Por que eu acredito nisso? Eu estudo muito sobre isso. Por que quando você entra num recinto, você se aproxima de determinadas pessoas? Não é? Você falou que você sentou lá do meu lado. Eu sentei do seu lado também. Eu tive a mesma sensação de você, mas você quietinha. E eu sou mais, sei lá, agitada, não sei. Eu gostei do seu cabelo, me chamou a atenção. Foi isso que eu fiz. Por isso, ela queria me chamar aqui só por causa do meu cabelo. Não foi só por isso. Foi uma desculpa para eu descobrir como é que ela fazia esse cabelo. Exatamente. E foi uma revolução para mim descobrir que é com violeta genciana algo da minha infância. Que eu não esperava, sinceramente. Né? Você esperava aquelas tintas mirabolantes com nomes incríveis de bichos. Tava sentando até papel crepom, que a gente usava antigamente, né? Usava mesmo. Mas sai na primeira lavada. Sai na primeira lavada. Não tem condição. Né? Um dilema que eu tenho vivido ultimamente é Agora eu já tomei a decisão. Eu não vou pintar mais o meu cabelo. De cor normal. Essa semana eu estava tentando... Ainda bem que você completou. Eu ia fazer uma enquete, inclusive, no meu Instagram. Assim, gente, pinta ou não pinto? Tiro ou não tiro? Mas aí você acabou de decidir por mim. Ai, meu Deus. Não é? Porque não é um motivo de conversa. É um motivo de conversa. Se eu pintar o cabelo normal, não vou ter mais esse motivo de conversa. Vou ter que arrumar outro. Talvez se fosse interessante também. Eu acho que também é um motivo de se destacar na multidão, entendeu? Pra mim, isso... Principalmente na nossa área, na fotografia, pra mim isso faz toda a diferença. Porque eu me senti um pouco meio ETzinha, assim, né, no meio. Ninguém mais tem. Só eu. Isso é uma coisa que não te incomoda, porque pra mim o holofote dá uma incomodada, assim. Eu chego num lugar e tá todo mundo me olhando, eu já fico meio incomodada, assim. Ressabiada, né? Porque eu sou naturalmente mais reservada, assim. Eu não tenho... isso é uma polêmica grande, né? Porque eu sempre escuto os comentários. Você é tímida, mas você fala. Você não sei o quê. Eu tô sempre no... porque a sua desenvoltura com a palavra é incrível, né? Então, porque eu sou introvertida, mas isso não significa que eu não gosto de falar, entendeu? Só que nem sempre eu tô afim de estar... Ou confortável o suficiente para fazê-lo, né? Exatamente. Eu tenho os períodos, assim, né? De trabalho. Tava brincando com a Ana Paula Costa, que ela veio aqui, ela tava falando sobre... Ela é muito gostosa, né? Eu tenho paixonite por aquela mulher. Ela é extremamente comunicativa, né? E ela tava explicando que ela se recarrega nesses ambientes. E ao passo que esses ambientes de multidão... Te descarregam. Me descarregam, né? Ao contrário. Exato. E aí ela tá trabalhando agora com análise comportamental. Eu tô fazendo a mentoria dela. Você tá fazendo... então você sabe. Sei bem. Das paradas. Ela mandou aquele link lá pra gente fazer o teste. E eu tinha ido ver o workshop dela presencial aqui no Rio. E ela deu uma palhinha lá. E aí, nessa palhinha lá, eu falei assim, Ana, eu acho que eu sou divergente. Porque tinha uma menina que ela falava toda hora, fulana é divergente. Porque não sei o que, não sei o que. E tudo que ela falava e as perguntas que ela fazia, eu me identificava. Eu falei, cara, eu acho que eu sou divergente. Ela, não é. Aí eu fui responder o questionário, aí ela me respondeu, Ana, você é divertida. Eu tinha certeza. Pois é. Porque eu sou aquela pessoa que sou introvertida, mas que eu então gosto de falar. De se comunicar. Então não batia as coisas, todas as coisas do introvertido e também não batiam todas as coisas do comunicativo, né? Sim. E ela falou assim, então é um mapa difícil de ler,
Aí falou que são gêniozinhos. Aí eu Aham. falei, pô, legal, tô me sentindo bem agora. Tô me sentindo Einstein. Nossa, essa aula, uma das primeiras que a Ana faz na mentoria dela, é de bugar a cabeça da gente. Né? Tipo, você fica... Ou você se identifica muito rápido com tudo aquilo que está sendo exposto ali, né? Porque tem o teste e você não sabe o que vai dar o teste. Aí ela vem com ela fala o nome lá, agora esqueci. Devolutiva, acho que é isso que ela fala. E aí ela vai falando, e aí você vai se colocando naquele lugar, nas situações que você vive no dia a dia, e de fato aquilo é real, né? Assim como o do Mena também, que eu tô fazendo, também é a mesma coisa. Você fica assim... E não acho que isso é para você se colocar nesse lugar, mas você saber transitar entre eles, porque você atende o cliente, por exemplo. Você atende clientes com todas esses perfis, né? Às vezes, eu entendi isso quando a Ana me falou. Às vezes a cliente me fala, como é que é o seu trabalho? Eu mando o meu negócio e eu acho que tá feito. Porque eu sou uma pessoa que é fast, entendeu? Mas às vezes a pessoa quer detalhe, ela quer conversar sobre aquilo, entendeu? Então você sabendo que isso existe, que existe essa diferença, você não vai tomar para você a coisa de, não, ela tá fazendo isso para me sacanear, né? Só para me irritar. Não, ela é dessa forma. Se você sabe que existe essa pessoa dessa forma, você vai lidar com essa situação com muito mais destreza, né? Você vai fazer o que a pessoa fique confortável naquela situação, porque ele é o seu cliente. Eu trabalho para o meu cliente, nunca para outros fotógrafos. Né? A gente tem que trabalhar para o cliente. Verdade. Na situação que eu vivo, que sempre vivi na minha vida. Sim. Né? Então... na verdade, tudo é um processo de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com os outros. Exato. Porque mudar as pessoas a gente não vai mudar, mas não. a gente pode mudar a gente. Isso é um dos lemas da programação neurolinguística que eu amo e que fez muita diferença para mim quando eu comecei a estudar e a trabalhar com isso, né? Porque eu tinha muita resistência em relação a algumas coisas que eu falava, poxa, mas tá errado. Tá, mas tá errado porque eu acho que tá errado. A pessoa, para ela, tá certo. A sua perspectiva. A minha perspectiva. Por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, ó. Que tá escrito? Tá escrito perspective. Tá. Em várias posições diferentes. Tô vendo. Foi até difícil de ler. Porque isso existe, é real. Então, se você estiver preso na sua só perspectiva, né? Não tô falando que não vai dar certo, mas pode ser muito mais difícil, né? Com certeza. Você não conseguir vislumbrar que o mundo é gigante, que tem 500 mil possibilidades diferentes e combinações diferentes de cada coisa. Exatamente. Por isso que eu falei do negócio da PL. Então, naquele momento, a menina mandou, nem lembro quem era, mandou lá a PL lá no grupo. Olha que legal. Eu catei aquilo, mostrei para quem eu devia na hora, entendeu? E tá tudo certo, era só eu. Porque eu estava no lugar certo, eu tinha o conhecimento das pessoas certas. Podia ser qualquer outra pessoa. Isso já saiu da nossa mão agora, né? Tá lá para cima agora. Agora a gente já botou para frente. Então, a gente só tem que ficar de olho para fazer o negócio dar certo e, de fato, ela ser aprovada. Para a gente poder conseguir mais condição de trabalho, né? É uma condição melhor pra gente. E vai ser, com certeza. Tenho certeza que vai. É isso aí. Eu sei que a gente tá filosofando aqui, gente, mas é porque a gente é assim, né? A gente conversa... A gente é fotógrafo. A gente é fotógrafo. Como diz meu marido, a gente é artista. E a gente entra... A licença poética. Licença poética, exatamente. E é importante a gente falar sobre essas coisas porque no início eu era muito questionada, porque eu recebia uma pessoa aqui, aí ela falava uma coisa e vinha uma outra depois e falava o oposto, né? E aí a pessoa fala, mas eu não concordo. Eu falei, legal, você tem todo o direito de não concordar e tá tudo certo. Eu acho essa sua fala incrível, porque é assim que tem que ser, não é? A ideia é que que a gente, quanto mais percepções distintas a gente tiver, melhor é pro nosso crescimento e o nossa pessoal, evolução, né? Não é? E às vezes um feedback que pra mim feedback é uma parada punk, porque eu sou uma pessoa polêmica de natureza, que eu falo... já melhorei muito, viu, gente? Hoje em dia tem um filtro até bom. Mas, antigamente, quando eu era novinha, eu era muito mais sincerona, sabe? Pensei e falei. Sem tubo. Sem filtro nenhum.
né? Só que o que aconteceu é que eu fui aprendendo com a programação neurolinguística que a gente foi aprender a fala, né? Nós somos os únicos seres humanos que usamos da fala, mas que a gente ainda tem algumas dificuldades em relação aos valores. Sim, Então, algumas palavras têm valores diferentes. Então, por exemplo, quando eu era mais nova, eu odiava que as pessoas me falassem que eu era meiguinha. Porque eu sempre falei baixo, sempre falei... sempre tive cara de menininha. Ai, você tá meiguinha. É. E tinha um ditado idiota que as pessoas falavam meiguinha, meigalinha. Eu associava aquilo. Eu odiava que as pessoas me chamassem de meiguinha. Por causa disso, por causa desse memezinho, né? Isso era só um ponto de vista. Isso era só um ponto de vista. A pessoa estava me elogiando. Não tinha nada de errado, Exato. né? E a mesma coisa acontece quando você dá um feedback para alguém que vem com palavras, com cargas que são diferentes da visão de mundo dela. Então, na programação neurolinguística, a gente fala que a gente trabalha muito com os 5 sentidos. E então, que as pessoas e pela fala você consegue perceber em qual sentido que a pessoa está focando mais, né? Então, se você está numa discussão e ela fala, isso não está claro para mim, ela está no visual, né? Ou se ela fala, não percebo isso, aí já é um pouco mais genérico, você não sabe onde que ela está. Da onde está vindo. Da onde que ela está vindo, né? Mas, e por isso que existem os conflitos também. Eu lembro que eu tinha um namorado e eu falava assim para ele, eu acho que você não gosta muito de mim. Ele falava assim, o que te faz pensar que eu não gosto de você? Aí eu falava, porque você não me disse que me ama. Então, eu sou mais auditiva. Ele não era. Ele não era. A forma dele amar. Amar. Tem um livro, inclusive, né? Que os 5 formas de amor, né? Eu não me lembro agora um título. Não conheço. Ou depois eu vou te mostrar. Tá. É muito legal. Então, a forma dele demonstrar era diferente. Exato. Ele era um cara mais de abraçar, sabe? De contato físico. De contato físico. E eu só fui perceber isso quando eu fui estudar programação neurolinguística, né? Porque eu era muito imatura. E eu achava que a pessoa... E aí, você vê esse diálogo entre os pais, né? Entre os filhos e os pais. E isso é autoconhecimento, né? Porque a pessoa sabendo que isso existe, é como a Ana me ensinou. A pessoa sabendo que existem esses perfis todos diferentes, você para de brigar. Porque você sabe que isso é importante para aquela pessoa, né? Então você vai fazer daquele jeito para aquela pessoa, daquele outro jeito para aquela outra pessoa. Exatamente. Né? Você tem a alternativa de transitar com muito mais facilidade. Né? E aí você começa a entender como é que as pessoas funcionam. E aí por isso que a PNL fala que a gente não muda ninguém, que a gente é que muda. E quando a gente muda, o universo que está à nossa volta muda também. Porque as pessoas percebem o nosso comportamento e vão se modificando, né? Exato. Então, o podcast também tem esse intuito, assim, de trazer essas reflexões, né? E mostrar vários pontos de vista para que as pessoas enxerguem. Por exemplo, outro dia eu estava falando com um menino, eu recebo muito direct da galera que assiste o podcast, né? Eu tinha um patrocinador, troquei por um outro patrocinador e eu fiquei um pouco receosa do retorno das pessoas, porque são patrocinadores que são concorrentes. Não foi pensado, mas aconteceu e isso aqui é um business, né? A gente tem que pagar as contas aqui do estúdio, que é lindo, maravilhoso, mas que tem o seu preço. Lindo mesmo, gente. Né? Lindo mesmo, lindo mesmo. Betamax minha parceiraça, assim, mas nós também, né? Não é uma ONG. Então, a gente tem que pagar a mensalidade daqui. E aí, eu fiquei receosa. Eu falei, será que o público vai entender que não é uma questão entre as plataformas, mas sim porque é trabalho, né? Interesse de trabalho mesmo. Exatamente. E aí, o rapaz me mandou feedback, falando que conhecia já, não sei o quê. Ele começou a falar nos bastidores. Aí, ele começou e falou assim, não, porque ele é do interior de Minas, né? Aí ele falou assim, não, porque eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro. Mas aqui, minha amiga, é relação. Porque ele falou que ele estava usando uma plataforma e ganhou um brinde, que era aquela alça de couro bonitona para você prender a câmera. E ele falou, me senti chique, me senti rico. Não, porque isso daqui é luxo. Né? Porque eu sei que no Rio aí vocês não têm perrengue. Eu falei, onde que não tem? Todo fotógrafo tem perrengue. A diferença é que a gente não mostra, né? Ou a maioria dos fotógrafos não mostram, porque a gente vende um status para o cliente e vende para o próprio colega também. Então, o cara às vezes está vendendo o almoço para comer a janta, mas no Instagram ali ele está no caviar e no champanhe, né? Exatamente. Que é uma crítica que eu faço muito forte, porque eu acho que a gente tem que ser sincero. Inclusive, te dou os parabéns pela sua sinceridade, sua forma de se colocar e vulnerabilidade. Quando você falou, olha, eu era fotógrafa de casamento, surgiu a pandemia, eu tive que me reinventar. Eu acho que isso é tão genuíno e tão mais bonito, tão mais forte de você mostrar e falar para as pessoas. Porque a história é real, não é?
Exatamente, do que você escutar uma pessoa, aí lá vou eu bater, né? Não vou falar o nome. Uma pessoa que vai num palco palestrar e fala que ela era fotógrafa de casamento e que ela cansou e resolveu trabalhar com retratos corporativos. Ah, não cansou, né, meu amor? Você teve Cansaram um período de disso. pandemia que todos nós ficamos cansados em casa, né? Exato. E aí, assim... Nossa, foi muito engrandecedora a pandemia em si. Quem não aproveitou para crescer naquela época ali? Exatamente. Como Quem que não pessoa. teve que se reinventar, né? E seria muito mais forte, muito mais genuíno se ela tivesse jogado limpo. Se ela tivesse falado, olha só, gente, eu sou fotógrafa de casamento, super reconhecida, com vários prêmios, muitos anos de mercado. Só que a pandemia chegou para todo mundo. Bateu não era em segredo, todos. bateu em todo mundo, derrubou geral. Sim. Não só a galera da fotografia, mas todo mundo que trabalha com evento, músico, artista, restaurante, tudo. Tudo. Né? Absolutamente tudo. E falasse, aí eu tive que me reinventar, eu coloquei, cara, eu sou boa, eu sou fotógrafa, eu consigo dar conta, eu acho que eu posso fazer isso para os meus clientes. E aí me reinventei, Exato. comecei a curtir e hoje eu trabalho com isso. Seria genuíno, sabe? Uhum. Então, essas coisas realmente eu critico forte. Aí a minha língua é afiadíssima para isso. Porque, na verdade, a gente acaba contando uma mentira. E a mentira, uma hora ou outra, ela é percebida pelas pessoas. Não é? Não, já a energia já não é uma energia que eu concordo que ela vai chegar uma hora que ela vai encontrar um obstáculo aí no meio do caminho. Porque a vida da gente é um livro aberto. Hoje em dia, no Instagram, não tem como você se esconder de nada, né? Exatamente. E eu também sou como você. Eu não sou muito, assim... Não gosto muito dessa coisa de você mostra alguma coisa que você não é, entende? É a vida real. As pessoas querem a vida real das pessoas. Ah, mas eu não sou interessante. Quem disse? Quem disse? Né? Quem disse? E tudo que você tem para ensinar, por exemplo, a sua maior dor talvez seja a cura para outra pessoa. Então fala. Não, mas eu não posso mostrar nenhuma fragilidade, né? Eu sou super-homem, super-mulher a vida inteira e sempre fui e ponto. Mas não é assim que funciona. Então, talvez as pessoas não estão doentes hoje em dia por conta dessa aceleração que a gente vive aí, com um monte de coisa que não é real, né? Tem umas blogueiras que eu tenho visto ultimamente fazendo isso, né? Elas, sei lá, vão lá de pouca roupa e falam, você tá achando que isso aqui é real? Não, eu tenho rinoplastia, eu tenho não sei que enchimento do não sei o que, eu tenho... Entendeu? Não são pessoas reais. De verdade. Eu acho que hoje, é uma polêmica também sempre, eu não concordo com todos os procedimentos estéticos que eles estão fazendo, porque eu sou fotógrafa e eu acho lindo o erro. Se você tem o nariz um pouquinho assim, ou assado, sei lá de que forma, entendeu? Porque tá todo mundo com o nariz igual? É verdade, com a mesma cara. Então, eu tava rindo desse meu amigo hoje porque ele tava com filtro. Eu demorei pra entender que era um filtro. Pô, ele tava com filtro que ele ficou com a cara quadrada. E ele tinha vindo aqui, aí eu falei, gente... Não é essa pessoa. O Marcos fez aquela harmonização facial, tá com a cara igual a todo mundo agora. Aí ele começou a rir, ele fazia umas caras assim, eu falei, gente, mas ficou muito estranho. Aí daqui a pouco ele mostra um outro cara, e aí o cara fica com a cara igual. A cara dele. É filtro. É muito maluco. Né? Eu descobri isso recentemente, que eu não me rendi ao TikTok fazia muito tempo. E aí eu entrei lá. É um negócio, eu tô fazendo testes lá. Eu gosto de tirar foto, porque eu sou fotógrafa, como a gente já falou aqui nos bastidores. A gente acha que comprou a câmera pelo mesmo motivo, pra ficar atrás dela. Então, eu fico lá testando. E ela deixa todo mundo, de fato, com a mesma cara. Não tô falando que não é bonito. É bonito. Eu queria que todo mundo tivesse um Photoshop no olho, assim, pra enxergar o outro. Quer dizer, eu enxergo o outro do jeito que eu tô vendo no Photoshop. Mas não é assim que é. Não, o TikTok é surreal em relação ao filtro, né? É muito surreal. Você pode afinar o nariz. Tem uma mulher que ela viralizou, uma comediante, que ela vai... Gente, é surreal quando ela tira o filtro. Não, e ela é uma pessoa normal. Aí, quando ela põe o filtro, ela fica maravilhosa. Não, parece que ela ganhou uns 20 anos a menos, tipo assim. Isso. É muito surreal. É assustador. Não é? E para fotógrafo, acho que é uma coisa... Porque isso cria uma realidade que não existe. Então, de repente, a sua cliente, que tá indo lá no seu estúdio, ela tá esperando aquilo. Não, eu já tenho clientes assim, já tive algumas. Não todas, graças a Deus, mas já tive algumas. Não é? De fazer um ensaio sensual para dar de presente uma revista, tipo revista VIP pro noivo no dia do casamento.
E ela tinha falado pra mim que ela queria um ensaio sensual, mas sabe aquela coisa que mostra assim, que não mostra, mas finge que parece que tá Sexy, mostrando. mas não... Assim. E eu achei bem romântico na época, no feedback, assim, na descrição que ela me deu. Quando chegou lá na hora, não era nada disso. Era uma parada bem sensual mesmo. Aí eu até bem cheio de fetiche, bem... até falei com um amigo meu que ele faz sensualzão assim, né? Aí eu falei, Douglas, eu fui Era pra você. falei, fui numa pegada romântica, meu estilo. Quando eu cheguei lá, que eu vi as lingeries, eu falei, Jesus, vai ser estilo Douglas, vamos lá, inspira, bate Douglas aqui e vamos. E aí, quando eu entreguei as fotos, ela me pediu pra eu tratar no Photoshop todas elas. Todas elas. Aí eu falei, modelar o corpo e modelar o rosto e tudo. Falei, todas não, eu vou só as que vão pra revista e tá de bom tamanho, porque já é muito, né? Não é? Porque aí eu tive que tirar as gordurinhas, tive que afinar. Aí ela queria que eu aumentasse a bunda, aumentasse o peito, diminuísse os braços, as pernas. Cara, deu um trabalho. Mas isso aí é um outro papo, né? A gente não foi fazer um curso de inteligência artificial esses dias? Exatamente. Isso é pro Léo. A gente vai marcar outra sessão pra gente debater sobre isso, porque eu já passei do horário aqui. Gente, obrigada pela presença. Queria agradecer a Album, nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece a Album é uma plataforma completona que tem site, CRM, várias funções. Você pode vender foto por lá, você pode fazer link de pagamento por lá. E agora eles estão com uma novidade, um site chamado Foto com 2Ts, foto.com.br, onde você pode fazer eventos e vender as suas fotos para os seus clientes lá. É bem prático, não tem mensalidade, ou seja, você não vai ter que pagar nada para começar a usar. Tem inteligência artificial, então vamos supor, eu estava conversando aqui com a Andrea que ela quer fazer uma cobertura de uma festa junina. Então, ela pode fotografar a festa junina toda, disponibilizar esse link para todo mundo. O pessoal entra, faz a sua compra lá, é rápido, funciona pelo celular, funciona final de semana, não tem erro, é muito fácil para o usuário, é uma plataforma fácil de usar. Se o cliente pagar no Pix, você já recebe no dia seguinte. Se for por cartão, você espera 30 dias para receber, como é na maioria das plataformas. Tem reconhecimento facial, ou seja, a pessoa não vai ter que ficar olhando maravilhoso, né? Maravilhoso. Não vai ter que olhar as 1000 fotos para se achar ali. Não, e você pesquisar no... Você não tem que ir, né? Uma por uma, ele já te mostra todas que você tá, mesmo que você era só uma cabecinha lá. Exatamente, ele reconhece até se você estiver de lado, assim, sabe? Ele consegue reconhecer. É maravilhoso. É bem legal. E é gratuito, você só vai pagar se você vender. Ele cobra uma taxa de 10% na plataforma por foto vendida, beleza? Você define o preço também tem desconto progressivo, você pode calcular, parametrizar lá, se a cliente, a partir de 10 fotos eu vou dar um desconto de 5%, a partir de tantas fotos, tantos por cento. É bem legal, vale a pena testar, beleza? Isso aí. Então, obrigada, Andréia, foi maravilhoso o nosso papo. Obrigada a você por ter me dado essa oportunidade. Espero que a gente consiga ajudar para você aumentar esse número de inscritos. Por favor. E você, por favor, depois, quem quiser, a gente tem o link do abaixo-assinado. Eu vou deixar aqui no vídeo. Por favor, me ajudem a bombar aquele abaixo-assinado. Por favor. De verdade, é importante. E a gente sabe que os fotógrafos não são muito unidos, assim, muitas vezes. E não é de sacanagem, eu sei, porque... É difícil, você entra no link, às vezes não tá funcionando, às vezes você não consegue logar, às vezes você vai fazer outra coisa, mas insiste um pouquinho, é importante pra gente, vai beneficiar todo mundo, tá bom? Agradeço demais estar aqui com vocês. Então é isso, gente. Obrigada, Betamax, esse espaço bonitão aqui, que está disponível para você gravar um podcast, ou um curso, ou um lançamento, ou vir aqui conhecer a gente, é bem bacana. Quem operou hoje foi o Juan e o Breninho que está nos abandonando, indo para Lavras, que agora ele vai ser um menino global, mas eu espero que ele volte para visitar a gente no Rio de Janeiro. E até a próxima.